Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 2 de setembro de 2024, meado para o finalzinho de uma segunda-feira. Portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões, canal Sabina Advocacia News e o portal Jurídico News, que já tem pouco mais de 11 meses, e desde já agradeço aos mais de 79, quase 80 mil views em pouco mais de 10, 11 meses, sobretudo aos novos inscritos, dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Para quem não conhece, está chegando agora no presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal é 3D, não à toa, pois na primeira plataforma, você que está chegando agora terá a ímpar oportunidade de diariamente assistir vídeo, aulas, em que este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, reverbera diariamente acerca das mais diversas e complexas temáticas que vem sendo pacificado pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, e o acesso ao Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem, certa feita, Rui Barbosa, considerado um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, disse ter a faculdade de errar por último. Mas na segunda plataforma, em que peso, você também tem ainda a oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas, onde eu reverbero e verticalizo sobre a filosofia, sobre o pai da filosofia, começando de Sócrates, Platão, Aristóteles, o pai do estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio, grande ex-imperador romano, um dos grandes protagonistas da inteligência emocional a disseminar a tese do estoicismo, juntamente com Sêneca, contemporâneo de Paulo de Tarso, Nero e etc. No presente canal temos aí a plataforma 3D, que é para quem eu trato de temáticas do primeiro ao último livro da Bíblia, qual seja Gênesis ao último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para o seu querido apóstolo João, que significa o filho do trovão. Exatamente, é isso que significa o nome do querido apóstolo João, aquele que morrera aos 94 anos na ilha de Patmos, logo após o imperador tentar matá-lo numa caldeira escaldante. O apóstolo João significa o filho do trovão, que significa também Boanerges, que Jesus mudara para João. Mas, no bojo do presente canal, para além de você, como Alhures já suscitado havia dito, no primeiro você tem acesso à videoaula versão sobre temática de direito, notadamente o direito constitucional, que vem sendo pacificado pelo STJ e o Supremo Tribunal Federal, bem como o RE 635659, para que o Supremo Tribunal Federal formar a maioria para autorizar o uso e o porte de maconha até o limite de 40 gramas. Existe 3 vídeos postados nesse sentido, dizendo quem pode ser beneficiado com a classificação de revisão criminal, que estão respondendo os crimes, né, de tráfico de drogas. Mas no presente canal você tem também vídeo sobre a ADI 5941, para quem o Supremo Tribunal Federal também informar a maioria no sentido de autorizar a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de pessoas devedoras da justiça. Outro sim, existe também publicado no presente canal vídeo falando sobre a DPF 779, para quem o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional a legítima defesa da honra, notadamente naqueles crimes de feminicídios que ocorre entre casais. Mas no bojo do presente canal
na plataforma 1. Existe também publicado aí vídeos que eu falo sobre o direito e os cuidados de você que está pensando em comprar um imóvel, as cautelas de estilo que deve tomar, pois se de um lado o cartório vende segurança, vende fé pública, em ato contínuo o advogado, segundo o artigo 133, que é indispensável à administração da justiça, por via reflexa, vende segurança jurídica. E esta é exatamente a razão pela qual vos digo e vos oriento, no sentido de nunca pecar em pagar mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Nunca ouvide, tampouco faça a menor cerimônia em contratar um advogado competente, probo e de confiança, para você poder ter o seu direito defendido ou tutelado de forma coesa. Mas no bojo do presente canal, eu também falo sobre os pais da Igreja Católica, bem como Santo Agostinho, por meio de sua monista, São Tomás de Aquino, por meio da dualística escolástica, para quem à época veio tentar aliar a fé à razão. Falo no ponto também sobre o pai do ateísmo, bem como Nietzsche, Freud, Klein, os pais do ateísmo, bem como Freud, Marx, Schopenhauer. Mas falo também sobre o materialismo arminiano, que defende a tese da predestinação, que defende a tese da depravação parcial, diversamente do grande João Calvino, que defende a tese sobre a perspectiva teológica da depravação total, a ponto de dizer que todo esforço que o homem fizer será inócuo, pois Deus, desde o princípio, já escolhera quem será salvo ou não. Ao revés, vem Jacó Armínio, refutando o pensamento agostiniano de João Calvino, no sentido de mitigar ou relativizar dada tese, a ponto de defender uma espécie de livre-arbítrio, onde a salvação, em tese, dependerá do homem. E isso gera todo um paradoxo e existe toda uma divisão de correntes doutrinárias sobre a perspectiva teológica. E aí me vem à mente aqui um dos grandes protagonistas, um famoso neurocientista, a saber, Albert Sapolsky, para quem vem defendendo a não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que somos a soma de tudo aquilo que não podemos dominar ou controlar. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva, em tese, concordo às inteiras com o elencado neurocientista. Exatamente e notadamente quando temos em mente o estoicismo, os contornos e alcances do estoicismo, que é uma filosofia atemporal da inteligência emocional, do espírito de empatia e resiliência, notadamente quando estamos vivendo num mundo tomado e eivado por uma manifesta crise de legalidade e legitimidade, envolvendo os três poderes, onde os súditos administrados, jurisdicionados, chegaram até mesmo ao ponto de deixar de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje fui instado ou provocado a jogar a luz de Santo Agostinho, um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, ato contínuo nos permitirá fazer uma breve reflexão acerca desse estado de coisa, desta falta de inteligência emocional, de autocontrole e domínio em que as pessoas estão a passar. E esta foi exatamente a razão pela qual escolhi o título objeto do nosso estudo de hoje, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz não demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é a democracia, como defendia o grande premier britânico, qual seja Sua Excelência, o primeiro-ministro Winston Churchill, quando discursaram na Casa dos Comuns de Leeds, em 1947, a ponto de dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção
dos demais. Ou seja, o Itututu estava querendo dizer que, pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que os silêncios da ditadura. Remontando uma fala aqui de uma ex-presidente da República, saber Sua Excelência Dilma Rousseff, para quem atualmente preside o BRICS, Banco Internacional, onde o Brasil e a China são acionistas. Mas hoje irei falar do tema, abre aspas, baixe o tom e melhore o argumento, sobre uma perspectiva das eleições do Brasil, notadamente as atuais eleições municipais, eleições dos Estados Unidos, da Venezuela e, por que não dizer, da vizinha Argentina, à luz da regra 73855, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Ato contínuo me vendo à tona um grande ensinamento, um erudito ensinamento de um grande filósofo britânico, qual seja Blaise Pascal, para quem fora pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Blaise Pascal é aquele mesmo poeta francês para quem a época não olvidara em ser pedagógico, no sentido de falar para os ateus da época, sobretudo para os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, no sentido de enfatizar em uma síntese estreita que o homem que não crê em Deus, se em tese Deus não existir, ele não terá nada a perder. Ao revés, aquele que não crê, no caso dos ateus e dos agnósticos pelo viés teísta e ateísta, o seu prejuízo será incalculável. É isso que defendia o grande poeta francês, a saber, Blaise Pascal, o pai da lei da probabilidade. Por que escolhi o presente título? Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Escolhi o presente título, qual seja, baixe o tom e melhore o discurso, à luz da regra do 73855, exatamente em razão de um debate que assisti ontem, na noite de ontem, com os candidatos de São Paulo, bem como a da Atena, Tabata, que é uma deputada federal, o atual prefeito, o Marçal e o Boulos, que está aí sendo apoiado pelo PT. Mas fiquei perplexo com o nível de baixo calão em que, dado perplexo com o nível de baixo calão em que os candidatos, o modus operandi em que os candidatos, a maneira em que os candidatos se comportaram naquele debate. Pois quem está, e aqui não estou aqui para apontar nem A, B, C, D, até porque não tenho procuração para tanto e o interesse aqui, o verdadeiro espírito e a função social do presente vídeo é falar sobre uma perspectiva democrática, é falar sobre uma perspectiva da inteligência emocional, da empatia, do esvaziamento, que hoje é tão raro em nossa sociedade. Temos aí 203 milhões de brasileiros no Brasil, um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas revestidas de falta de inteligência emocional, de empatia, de sabedoria. O homem inteligente paga para ver, o sábio se vale da experiência alheia. Existe da Bíblia até os mais longínquos ensinamentos do budismo, teoria do Zen, do grande Buda, a filosofia temporal do estoicismo, tão bem defendida,
pelo ex-imperador de Roma, Marco Aurélio Sêneca, que trata de uma filosofia temporal da inteligência emocional, da empatia, do esvaziamento. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Aquela tese atemporal de se evitar os extremos. Mas ontem me chamaram a atenção, me deixaram muito preocupado o tom e os contornos e alcance em que, não todos, mas pelo menos 2 ou 3 candidatos estavam duelando naquele debate democrático que é importante e necessário para a democracia, para o devido exercício da cidadania e do sufrágio universal, que consiste exatamente no direito de votar e ser votado. Aquele debate, para além de ser legítimo e necessário, ele também exige um certo decoro daqueles postulantes, daqueles aspirantes a assumir uma vaga do executivo mais importante do país, a saber, a cidade de São Paulo, considerada a maior cidade, a maior capital do Brasil, a terceira maior cidade do mundo e a maior da América Latina. Pois não é razoável, tão pouco crível, assistir um debate em pleno domingo, vendo candidatos que estão se oferecendo a assumir a chefia do poder executivo de uma cidade mais importante do Brasil, a maior da América Latina e a terceira maior do mundo, com discursos de baixo calão, perdendo a razão, quebrando o protocolo. E é esta a razão pela qual criei o presente título: Baixo o tom, melhor o discurso. E existe um professor emérito da Universidade dos Estados Unidos, um iraniano, a saber, Sua Excelência Albert Mehrabian. Ele tem descendência iraniana, mas é professor emérito de filosofia, não obstante ser formado em engenharia, mas o mesmo desenvolver uma tese batizada pela regra 73855, que consiste exatamente a regra da linguagem, a ponto do elencado professor emérito ser pedagógico, no sentido de dizer que de toda a linguagem que se fala no mundo, apenas 7% é linguagem, consiste em argumentos, em coesão, em inteligência emocional. 93% ela é não verbal, ou seja, segundo a regra defendida pelo emérito professor iraniano e atual professor emérito da Universidade dos Estados Unidos, qual seja, Dr. Albert Mehrabian, o mesmo é pedagógico em desenvolver a tese do 73855. O 7 representa a menor parte que consiste o argumento, a inteligência emocional, a coesão verbal, nominal da linguagem. 38 corresponde ao tom e à velocidade da voz. E pasmem-se, 55% representa expressão corporal. Somando 55 com 38, temos aí 93% de linguagem não verbal, ou seja, provando que as pessoas estão desprovidas de inteligência emocional, de sabedoria, senso de empatia, de resiliência. É uma intolerância religiosa, é uma intolerância política, é uma intolerância jurídica, é uma intolerância cultural, não obstante estarmos diante e sob a égide do universalismo cultural, diversamente do relativismo cultural e do multiculturalismo. E foi exatamente esta a razão pela qual fui instado ou provocado na noite de ontem a fazer o presente vídeo, para tentar jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente quando estamos diante de pessoas que se candidatam ao poder, à chefia
do poder executivo da cidade mais importante do país, a terceira maior do mundo, e quiçá a São Paulo a maior e mais importante da América Latina. Pessoas totalmente sem controle emocional, duelando uns com os outros, falando palavras de baixo calão. Comprovando essa tese desse erudito professor emérito da Universidade dos Estados Unidos, qual seja Dr. Albert Mehrabian. A regra insere da sua tese na regra do 73855, para que o mesmo vem sendo pedagógico no sentido de dizer que apenas 93% da linguagem, apenas 7% da linguagem, em que pese, reflete e é revestida de expressão, de linguagem, de argumentos, de coesão verbal, nominal, de inteligência emocional, de retóricas relevantes, pois o que a gente observa hoje são retóricas, são discursos dos mais diversos, discursos apofáticos, discursos até mesmo proativos, pelos mais diversos viés. Mas o que a gente observa nos mais diversos debates pelo Brasil afora, notadamente no que pude observar ontem, sem nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário, tampouco a nenhum daqueles que estavam participando do debate, pois estamos aqui fazendo um comentário de caráter eminentemente pedagógico e construtivo, crítica de caráter eminentemente construtivo com base na ciência, com base nessa regra do 73855, tão bem defendida pelo professor emérito Dr. Albert Mehrabian. Hoje a gente observa uma falta de controle emocional, uma falta de empatia, de inteligência emocional, tão bem defendida pelos estoicos, notadamente por Marco Aurélio e Sêneca, em Roma. Marco Aurélio é considerado um dos maiores imperadores de Roma, não à toa, porque foi exatamente logo após a sua morte que começara o declínio de Roma, provando que ele governara Roma com inteligência e sabedoria dos estoicos. Então observa hoje aquele conflito na faixa de Gaza, notadamente desde o último dia 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista Hamas atacara friamente o sul de Israel, notadamente na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional público, deve ser considerada o maior centro financeiro e, por via reflexa, a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, referendada pelos Estados Unidos, Canadá e outros países integrantes da Europa, entenderam que a capital de Israel, em tese, deve ser considerada Jerusalém, que fica no norte, onde tem as mesquitas palestinas, judaicas e islâmicas, onde tem o Domo da Rocha, construída por 100 mil moedas de ouro de dinar pelo califa da época, onde tem o Monte Moriá, onde tem a antiga cidade do rei Davi, onde tem a piscina de Siloé, onde tem o muro das lamentações e etc. A cidade histórica. Mas o que chama atenção e merece destaque nesse duelo de titãs, nessa guerra, que somente do lado da faixa de Gaza e da Cisjordânia já morreram mais de 40 mil, diversamente de Israel, que não tem notícia nem de 1000, é uma guerra totalmente desproporcional, sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva do que vem defendendo a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que me chama a atenção e merece destaque, e que não é nem um pouco demasiado no ponto, contudo, trazer ao presente discurso, é o governo do Egito, que não obstante também ser um inimigo de Israel, mas me chama a atenção
e vai ao encontro da tese que estamos a defender sobre essa falta de empatia, de inteligência emocional, de tolerância, é o governo de Israel, que, por exemplo, não obstante de um lado ser inimigo de Israel, já ter no passado, notadamente na guerra de 1967, seguida pelo Yom Kippur de 73, que atacara o norte de Israel pelo deserto de Golã e a Síria pelo canal de Suez. Mas o que me chama a atenção no governo do Egito é exatamente esse espírito de resiliência e empatia, em ter sido o primeiro país do Oriente Médio a reconhecer a soberania de Israel, que houve após a intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Dr. Oswaldo Aranha, que estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, e à época convidara os representantes da antiga Palestina e da antiga Israel para criar um Estado para cada um. A Palestina cética não aceitara, e aí Israel aceitara, e fora criada notadamente em 14 de junho de 1948, na cidade de Tel Aviv, mostrando aí o espírito de resiliência e empatia. E aí o governo do Egito, em troca do governo de Israel devolver parte do sul de Israel, que Israel havia tomado com a guerra de Yom de 1973, conhecida como a guerra do Yom Kippur, devolveram o Monte Sinai, celebraram um acordo, o Egito celebraram um acordo com Israel, em troca do Egito reconhecer a independência e a soberania de Israel. Do outro lado, como contraprestação, Israel iria devolver o Monte Sinai, que estava até então sob seu domínio. Ato contínuo comprovando o espírito de empatia e resiliência do governo do Egito. Outro chefe de Estado e governo também que merece destaque é o presidente da China, que não obstante ser em tese uma ditadura, em tese um governo autocrata, juntamente da Coreia do Norte e da Rússia, de Vladimir Putin, que conseguiram se eleger com mais de 80% dos russos, e tem aí um tripé, tem aí uma parceria muito preocupante sobre a perspectiva da geopolítica com a Coreia do Norte, que passa 24 horas destilando ódio e construindo brinquedo atômico, qual seja as clássicas bombas atômicas. A China, que fornece suprimento não somente para a Rússia, como para a Coreia do Norte. E do outro lado, o Irã. Essas quatro estados soberanos, líder, chefe de governo e chefe de Estado, eles implementam no mundo uma espécie de ditadura revisionista, no sentido de tentar romper a ordem mundial. E não à toa a China reabrira a rota da seda, construindo portos e obras no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A China está caminhando para ser a maior economia do mundo, pois hoje está em segundo lugar. Quando a gente vai para a exploração espacial, que no passado os pioneiros dos Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos e a Rússia, para conseguir aterrissar uma sonda na Lua, em Marte, etc., nunca conseguem da primeira vez. Ao revés, os chineses, eles fazem com a precisão cirúrgica. E não à toa eles vêm dominando sob a perspectiva geopolítica e sob a perspectiva macroeconômica o mundo. Mas o fato é que o debate de ontem
com os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo, me chamaram a atenção, em especial me deixaram muito preocupado com a ausência de inteligência emocional, empatia, sabedoria dos históricos que alguns candidatos demonstraram ter. Notadamente, quando estamos diante desta tese do 73855, onde o emérito professor Albert Mehrabi é pedagógico no sentido de dizer que apenas 7% da linguagem é revestida de inteligência emocional, de retóricas relevantes, de concordância verbal e nominal relevantes, de respeito. Discordar é legítimo, desde que se faça no palco adequado e de forma educada, respeitosa e elegante. Ninguém é obrigado a aceitar e conviver com ninguém, aceitar determinadas teses, culturas de ninguém, mas tem o dever de se esvaziar e respeitar a cultura de cada país. E me vem à mente aqui Montesquieu, aquele protagonista do espírito das leis. Montesquieu fora pedagógico, no sentido de dizer, quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Nós temos hoje um problema duelado entre o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, o dono da Neuralink, o dono da SpaceX e o dono do antigo Twitter, atual X, redes sociais. Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, de quinta-feira para cá, semana passada, bloquearam a rede social X, rede social de Elon Musk, sobretudo as contas bancárias do provedor de internet Neuralink, que também é de propriedade de Elon Musk. É claro que tem outros sócios. E isso vem gerando uma celeuma, uma insegurança jurídica. E aí tem vídeos aí, já 2 ou 3 vídeos que eu já postei nesse sentido, de que quando for a um país, não se preocupem em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Nós temos a Constituição, notadamente a última, depois de 20 anos de ditadura militar, a última de 88, cujo seu maior protagonista foi Ulisses Guimarães. Já temos aí com data 36 anos. Começaram com 250 artigos, a DCT otorgou mais 251. Somente na ADCT, que é a Ata das Disposições Constitucionais Transitórias, tem mais de 114. Emenda, pasme-se, mais de 130. Daqui a pouco a nossa Constituição tem mais emenda do que propriamente artigo, e isso é, em tese, muito preocupante. Notadamente quando se tem em mente que o nosso sistema federativo é fora literalmente espelhado com o sistema federativo norte-americano, que por sua vez se espelharam no sistema federativo britânico, antes da independência das 13 colônias americanas, e hoje representado por mais de 50 estados dos Estados Unidos, cuja a Estátua da Liberdade, com 7 arcos, representa os 7 oceanos e os 7 continentes. As 25 janelas do topo daquela Estátua da Liberdade, representando os 25 joias dos Estados Unidos. E o que me chama a atenção e merece destaque é que o mesmo engenheiro que construiu a Torre Eiffel, onde sediara as Olimpíadas de Paris e está sediando agora as Paralimpíadas, fora o mesmo engenheiro que construíra também, projetaram e construíram a Estátua da Liberdade. Na verdade, quando os Estados Unidos completaram 100 anos de sua independência das 13 colônias americanas, para comemorar os 100 anos, os Estados Unidos celebraram um acordo com os franceses para os Estados Unidos construir o porto, aquela base da Estátua da Liberdade, e os franceses construírem a estátua em si. Os franceses levaram 1 ano para construir,
mais um ano para transportar milhares e milhares de peças de navio para os Estados Unidos, e os Estados Unidos ficaram responsáveis por construir o portal. Mas o que me chama a atenção também é que o mesmo engenheiro que construíram a Torre Eiffel foram que construíram e projetaram a torre, a Estátua da Liberdade, e também uma ponte muito famosa em Portugal. Montesquieu, aquele grande protagonista do espírito das leis, foi pedagógico, no sentido de dizer que quando for a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. A gente vê aí esse duelo de titãs entre Elon Musk. Elon Musk, sendo cético em não querer cumprir decisões da lavra do Supremo Tribunal Federal, notoriamente da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, em contrapartida, aplicando diversas medidas atípicas previstas e legais, pois existem previsões legais de medidas atípicas, tanto na área do direito penal como na área do direito civil. Não à toa, o Supremo julgará a ADI 5941, referendando as inteiras o artigo 139, inciso 6º do CPC de Fux, no sentido de permitir suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público, devedor da justiça. E na seara do direito penal existem diversas medidas atípicas também, que o juiz tem a discricionalidade dentro da mais ampla e restrita legalidade e legitimidade à luz do clássico princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, que é um princípio motriz que permite, inclusive Israel, que até o presente momento em que pese ainda não instituir a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua Constituição Federal, disciplina, né? Aquele país é disciplinado com o clássico princípio implícito da razoabilidade. Teve sua origem lá na Carta de João do Sem Terra de Iso, de 1215, que por sua vez também fora responsável e inspirara o clássico judicial vil, que é o devido processo legal, que também, por via reflexo, se vira de base para o nosso devido processo legal brasileiro. Veio, portanto, a coesão, o universalismo cultural. E por falar em universalismo cultural, também se faz extremamente necessário no ponto lembrarmos que antes vivíamos no estado de natureza. O homem era o lobo de si mesmo. Avança com a lei de Hammurabi, a lei mosaica e a lei do Talibã, e com as teorias de John Locke, que atravessaram o Canal da Mancha, inspirados franceses, cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade, a promover a histórica Revolução Francesa. Por via reflexa, surgira na França o primeiro código, a primeira codificação no mundo jurídico, no mundo ocidental, o Código Civil Napoleônico, que inspiraram o nosso primeiro, 1916, substituído pelo Código de 2002, em vigor um ano após de vacatio legis, ou seja, 2003, em vigor até o presente momento, e está tramitando aí no Congresso, de forma em tese secreta, uma reforma austera no nosso Código Civil. Em breve irei falar sobre a temática. Mas voltando para o tema, baixo o tom e melhor o discurso, Nicolau Maquiavel, um dos grandes protagonistas da ciência política. Tudo que existe hoje de ciência política, a gente não pode esquecer Nicolau Maquiavel, aquele que escrevera O Príncipe. É, na verdade, uma obra póstuma, pois só foi publicada após a sua morte. Nicolau Maquiavel foi pedagógico em dizer que o ideal, notadamente falando para os reis da monarquia absolutista da antiga Itália, que o ideal é que os chefes de Estado e governo, no caso, na época, os reis, e hoje se estende a todos os chefes de governo e de Estado do mundo, o ideal é que ele pudesse ser amado e temido,
mas como é difícil acumular esses dois colorários, que seja temido. Mas Nicolau Maquiavel fora pedagógico, no sentido de dizer que para um país, para um Estado ser forte, ele deve ter boas forças armadas para defender a sua soberania nacional, bom sistema de arrecadação de impostos, sobretudo leis que garantam um bom sistema democrático, constitucional, que garanta segurança jurídica. E aí me vem à mente aqui o marco das garantias aprovado no final do ano passado, sob a égide aí do governo do PT, para proporcionar, notadamente para os banqueiros e os investidores internacionais que pensam em investir no país, segurança jurídica e gerar previsibilidade. Pois nenhum país, nenhum empresário, seja ele nacional, seja ele em especial estrangeiro, irá investir em um país em que não tenha previsibilidade, em que não exista um sistema jurídico coeso, onde garanta a força normativa da Constituição, como defendia Conrado Hesse. Mas o mundo avançou do estado de anomia, ou seja, ausência de lei, do estado de natureza, onde o homem era o lobo de si mesmo, e vem o Estado de Direito. O mundo avança, vem o Estado Democrático de Direito. Avança, vem o neoconstitucionalismo, garantindo a rigidez da força normativa da Constituição. Mas o mundo avança e advém o transconstitucionalismo, no sentido de dizer que o direito constitucional não é uma ilha isolada. Ele deve interagir com as demais democracias do mundo. E a gente vê aí, hoje, no passado, só existia doutores no direito constitucional nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, me dá muito orgulho de ver o doutor Marcelo Neves, um colega constitucionalista, ensinando os europeus, ensinando os americanos sobre o constitucionalismo simbólico. Pasmem-se, existe um grande constitucionalista, colega best-seller dos Estados Unidos, a saber, Dr. David Landau, que criara a tese do constitucionalismo abusivo, a ponto de dizer que as mais diversas democracias do leste europeu, ali Rússia, Ucrânia, Hungria, etc., Venezuela, Bolívia, etc., Argentina, novo aspirante aí, implementado aí pelo mais novo aspirante a ditador, a saber, o cabeludo Javier Milei, que tenta governar por meio de decreto, ameaçando o parlamento argentino, se não aprovar as suas medidas austeras. E se isso não for um constitucionalismo abusivo, e se isso não for uma tirania do mérito, e como também defendido pelo norte-americano, qual seja, Dr. Michael Sandel. Eu não sei o que mais não. Mas o mundo está vivendo ainda um ano que nunca passara, bem como o ano de ISO de 1968, que ficara conhecido na história como um ano que nunca passara. O ano de 1968 ficará marcado na história como um ano que nunca passara, exatamente por quê? Porque em ISO de 1968 assassinaram o senador Kennedy, irmão do ex-presidente Kennedy, que já havia também, por via reflexa, sido assassinado há 5 anos, ou seja, em ISO de 1963. Mas em 68, assassinaram o irmão do presidente Kennedy, a saber, senador Kennedy, assassinaram o ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, onde existia naquela época a guerra do Vietnã, Guerra Fria, sobretudo a ditadura do leste europeu e da América Latina. Veja que em ISO de 1968 já havia essa preocupação, mas a Guerra Fria, em que pese, que é uma guerra antagônica de caráter eminentemente psicológico, duelada
entre os Estados Unidos, que defendem o Ocidente, e sempre defenderam desde a época da ex-União Soviética, e a ex-União Soviética defendendo o Oriente. E hoje, muito preocupante, sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva da geopolítica, os contornos e alcance em que essa aliança duelada entre Putin da Rússia, o presidente da China, o presidente da Coreia do Norte e o Irã, e por que não incluir a Arábia Saudita, vem implementando, vem aspirando em implementar uma nova ordem, em ruptura à atual ordem internacional. Existem dois tipos de ditador no mundo sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva da geopolítica, a saber, aqueles domésticos, internos, que em tese são menos ofensivos, como o da Venezuela, como o mais novo aspirante da Argentina, como a Arábia Saudita, em tese, como alguns países do Oriente Médio. Mas existem as ditaduras revisionistas, bem como a da Rússia, de Vladimir Putin, a da China, a da Coreia do Norte, da Arábia Saudita, do Irã. Estas são preocupantes. E o mundo tem que ficar alerta. Tudo isso, resquícios desta guerra ideológica de idos de 1968, dessa guerra que iniciaram em idos de 1991, sabia a Guerra Fria, que é responsável por toda essa divisão, essa polarização política de esquerda extremista e direita extremista. Elisabeth Naumann, uma grande filósofa, uma grande protagonista, uma grande cientista política alemã, foi na pedagógica em desenvolver uma tese em idos de 1947. Parece que ela escreveu ontem para se aplicar hoje, a saber, a teoria espiral do silêncio, a ponto da erudita cientista política defender de forma pedagógica que no mundo existem pessoas que, mesmo sabendo que determinada coisa é errada, elas vão para as mídias em massa lacrar para conseguir views, para dizer exatamente o contrário. E é essa a razão pela qual eu sempre defendo que a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que os grandes políticos, notadamente aqueles autocráticos, e muitos até em tese também não autocráticos, que vivem com democracias como a nossa, como da Argentina, como dos Estados Unidos, mas que se vale da própria torpeza para tentar alienar a mente das pessoas. Hoje existe, notadamente nas ciências humanas, como a sociologia, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, especialistas muito preocupados como está revestido a mente das pessoas. As pessoas não estão pensando. Existe uma grande diferença de pensar e de pensamento. Você tem pensamento quando você pensa num problema que tem, numa conta que tem para pagar. E você pensa efetivamente quando você consegue arranjar meios para ganhar dinheiro, para pagar aquela dívida e resolver aquele problema. A pior maneira de resolver problemas é jogar para debaixo do tapete. Temos que termos a necessária honestidade intelectual para enfrentarmos esta crise de legalidade e legitimidade em que o mundo está eivado, onde os súditos administrados e até mesmo os jurisdicionados chegaram ao ponto de deixar de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. E não à toa o mundo, notadamente 8 de janeiro do ano passado, o Brasil e o mundo pôde assistir de camarote o ataque aos 3 poderes, onde levaram mais de 1.400 pessoas, onde levaram o Ministério Público, o Procurador-Geral da República denunciar e o Supremo condenar centenas e centenas de pessoas a pena de 14 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins. Exatamente por quê? Porque deixaram-se induzir ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade.
E é exatamente sobre essa perspectiva que muitos especialistas da área do comportamento andam preocupados como as pessoas não estão pensando, estão sendo induzidas a erro ou a falsa compreensão da realidade. E aí me vem à mente aqui a cultura dos fariseus, que também fiz um vídeo falando da cultura, da democracia, da justiça e do evangelho de fariseu. Os fariseus tinham por premissa cultural fazer interpretação meramente literária, ou seja, a letra da lei. Eles não se atinham e não se preocupavam em buscar a verdadeira essência, o verdadeiro espírito da lei mosaica. Lei mosaica, Pentateuco, escrito por Moisés de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Quando Jesus dizia olho por olho, dente por dente, Deus dizia olho por olho, dente por dente, ele não estava sendo um Deus autocrata, ele estava exatamente usando o princípio da isonomia. Veio, portanto, não é tarefa fácil. E é esta a razão pela qual sempre enfatizo a importância do estoicismo, que é uma filosofia atemporal da inteligência emocional, da empatia, do espírito de resiliência. Mas o fato é que o estoicismo, considerado a filosofia temporal da inteligência emocional, do autocontrole, se faz extremamente necessário aplicar nas nossas vidas para evitar um mal maior. E me vem à mente a parábola entre o joio e o trigo, para quem Cristo Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é você, para evitar o mal maior, você se esvaziar. Não tem aquele ditado que diz, dois não briga quando um não quer? Então é isso, esvaziamento. É isso que defende Cristo Jesus. Se devemos ser a imagem de Deus, tenhamos que nos espelhar na mente de Cristo, com base no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm sede, que têm fome. Bem-aventurados os humilhados, os injustiçados. Basta analisarmos com a devida cuidado jurídica o Sermão da Montanha para vermos e observarmos de forma pedagógica que Jesus fora enfático no sentido de nos ensinar não somente a primeira oração do Pai Nosso, como também o Sermão da Montanha, o espírito de resiliência e empatia, bem como aqui observamos na parábola entre o joio e o trigo, que nada serve um grão de trigo jogado um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é você se esvaziar em si mesmo, é você ter empatia, é você ter espírito de resiliência, é você ter tolerância cultural, religiosa, democrática, religiosa e etc. Veio, portanto, a importância desta regra do 73855, defendida pelo emérito professor Albert Mehrabian, para quem 93% da expressão da linguagem é não verbal, verbal apenas 7%, provando o quão longínquo está o pensamento, o espírito de resiliência, empatia, inteligência emocional das pessoas. As pessoas, qualquer coisa, elas se explodem, se tornam temperamentais, partem para as vias de fato, como a gente viu ontem no debate, um candidato partir para as vias de fato. E aí isso serve para o outro candidato usar aquela fala inadequada, aquela quebra de decoro,
transformar negativo em positivo. Fiz um vídeo dizendo que quem rejeita problema joga fora oportunidades. A oportunidade busca por preparação. Fiz outro vídeo falando que devemos jogar para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome para podermos prosperar e sermos felizes na vida. E tudo isso envolve empatia, e tudo isso envolve o estoicismo, e tudo isso envolve a mente de Cristo. O homem inteligente paga para ver, o sábio se vale da experiência alheia. O rei Salomão, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer, sem vão, tentar desafiar a vontade do rei, pois sempre prevalecerá a vontade dele. E me vem à mente o grande Nicolau Maquiavel, para quem certa feita foi pedagógico em dizer, em uma síntese estreita, que para os amigos do rei, as benesses da lei, para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. Mas Nicolau Maquiavel também foi pedagógico, no sentido de dizer que os fins, em tese, devem justificar os meios. Aí eu pergunto, até que ponto os fins, em tese, devem justificar os meios, como estando diante dos colorados da moral, da ética, em especial da força normativa da Constituição. Vem à mente aqui um grande protagonista do avivamento britânico, do cristianismo britânico, a saber, John Wesley. John Wesley me chamaram a atenção, certa feita, uma escola, foram fazer uma excursão na casa em que ele morava, casa de madeira, e ficaram impressionados com aquela excursão de estudantes, de alunos, de crianças. Entraram no quarto de John Wesley, viram que no quarto dele, onde ele orava, estava afundado de tanto ele colocar o joelho para orar. E me chamaram a atenção também que John Wesley, ele, na temática de jejuar, que será objeto de um vídeo aula, que irei falar do poder do jejum e a razão pela qual devemos jejuar, sobre várias premissas, sobre vários aspectos teológicos. John Wesley jejuava 10, 20 dias antes de fazer uma mentoria, antes de fazer uma pregação. Aí me lembro aqui o jejum de Paulo de Tarso, antigo Saulo, quando o Cristo Jesus é derrubado com uma tocha de fogo no caminho de Damasco, na Síria, e ele ficou de jejum 3 dias. E ato contínuo, Cristo Jesus aparece em sonho para Ananias, diz: Ananias, vai chegar um homem aí, para saber Paulo de Tarso, vá até a casa dele, o batize, o alimento que ele está muito fraco, o batize que ele levando será meu pregador. E Ananias disse: como é o nome dele, Senhor? É Saulo de Tarso. Saulo, nosso mau algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos prender, quiçá até matar. Cristo Jesus disse: é Saulo, é ele mesmo, Saulo de Tarso. Escolhi Saulo de Tarso para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a minha pregação de Saulo até o suspiro, quando o mesmo fora literalmente decapitado, Saulo disse ter feito um bom combate. E por bom combate se entendo, é você nunca abrir mão daquilo que você acredita, sob a perspectiva da ética e da moral. É você nunca abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. E que Jesus foi pedagógico de dizer que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. É assim que um verdadeiro cristão ortodoxo, no mínimo que deve se comportar, buscando a mente, agir como a mente de Cristo, agir à luz do estoicismo. Marco Aurélio disse que a melhor maneira de nos vingarmos do nosso inimigo é não agirmos igual a ele.
Então, quando a gente vê num debate como o de ontem, os candidatos a prefeito de São Paulo perderam, alguns deles perderam decoro, revela essa falta de sabedoria, de inteligência emocional dos históricos de Cristo Jesus, quando pregava no Sermão da Montanha, de Buda, por meio da teoria do Zen. A falta da valoração da parábola entre o joio e o trigo, para quem Cristo Jesus disse que nada serve um grão de trigo jogado no chão, se ele não se permitir sepultar. E por sepultar se entenda você se esvaziar em si mesmo, como Cristo Jesus se esvaziara na cruz, se fizera maldito para não ser arrependido, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, se esvaziar isso. Cristo Jesus foi pedagógico também, que disse que veio ao mundo para trazer fogo, e como gostaria que esse fogo já tivesse aceso. Pasmem-se, pois Cristo Jesus também foi pedagógico, no sentido de dizer que não veio ao mundo para ter paz, e sim colocar filho contra pai, pai contra filho. Em cada família ia ter no mínimo 5 contra ele, que falasse o nome dele. Ele não estava dizendo que ia botar pai contra filho, nem filho contra pai. Pelo contrário, ele estava dizendo que para ser um verdadeiro cristão, na acepção jurídica do termo, um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro soldado de Cristo, ele tem que buscar o dom do esvaziamento. E não à toa, Deus gostou do mundo de tal maneira que doara seu Filho unigênito para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, permitindo que ele se fizesse maldito para não ser bendito, pois ele sabia e sabe, dado o seu inefável caráter de onisciência, presença e potência, que somos humanamente incapazes de sermos salvos por meio de nossas obras. Não à toa, somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Veio, portanto, a importância que devemos dar e valorar na parábola entre o joio e o trigo, no dom do esvaziamento, na teoria, na filosofia temporal do estoicismo, do budismo, de Buda, e no Sermão da Montanha. Hoje, por exemplo, me chamaram a atenção a fala do ex-presidente Trump, e está aí candidato à eleição dos Estados Unidos, concorrendo com Kamala Harris dos Estados Unidos. Mas me chamaram a atenção e merece destaque uma fala do mesmo, que disse que se ele tivesse reelegido a presidente dos Estados Unidos, fatalmente não estava havendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, mais de 2 anos, e a atual Israel e grupo terrorista Hamas. Sobre essa perspectiva, merece destaque, e me chamaram a atenção, foi realmente um espírito, né? Que não obstante Trump, em tese, não seria um pouco ortodoxo sobre algumas temáticas, mas sobre essa perspectiva eu tirei o chapéu, porque ele provou esvaziamento. Outra coisa também que me chamaram a atenção em Trump foi o ocorrido, a tentativa de assassinato do mesmo, quando ele estava fazendo um comício. Disse que foi Deus. Então ele naquele momento ali, se ele não acreditava em Deus, ele passou a acreditar. Pois somente Deus, somente o anjo de Deus pôde livrar ele daquele tiro. Que nem a segurança brilhante dos Estados Unidos conseguiu evitar. Mas o fato é que hoje a gente vê crise em casamento, violência no mundo, guerras, crimes, feminicídio contra as mulheres, contra as crianças, exatamente porque está faltando esse espírito de inteligência emocional dos históricos, do Sermão da Montanha, de Marco Aurélio. Deus dizia, lá em Isaías, lá em sede da Nova e Eterna Aliança, nas carta de Hebreus, quando alguém fizer algo mal a você, não se vingue, desde que eu serei o seu vingador. Deus é portador de inefável caráter, de onisciência, de presença e de potência. Ele sabe todas as nossas necessidades,
de ordem física, mental e espiritual. Então, o dom do esvaziamento, buscando os 7 dons do poder do Espírito Santo e 9 frutos do mesmo também, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência do Senhor. E os 9 frutos do mesmo, bem como amor, gozo, paz, inteligência, conselho, benignidade, bondade, sobretudo, fidelidade. Foi exatamente a ausência de fidelidade que fizeram com que, no Antigo Testamento, Deus, no alto de sua infinita grandeza, pedisse para o profeta Osias casasse com uma prostituta. Exatamente para usar uma espécie de parábola, de metáfora, para dizer que ele estava indignado com a ingratidão e a falta de lealdade e fidelidade de Israel para com ele, não obstante ele ter criado os céus e a terra, não obstante ele ter resgatado o povo do cativeiro de 70 anos da Babilônia, não obstante ele ter livrado o povo das clássicas diásporas romanas, babilônicas e do Egito, não obstante ele ter resgatado o povo de 400 anos de cativeiro do Egito, mas o povo passara 40 anos peregrinando no deserto do Monte Sinai, exatamente por conta da idolatria, da ingratidão e do medo que o povo continua até hoje a ter de Deus. Não podemos ter medo de Deus, temos que temê-lo. Mutatis mutandis. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Na nova e eterna aliança, Jesus foi pedagógico. Quando instado por um fariseu, provocado por um fariseu, saber o que ele achava sobre pagar imposto para César, ele pega a moeda. O que está estampado na moeda? O fariseu de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E ordena o seu tesoureiro a abrir a boca de um peixe e pegar 4 moedas de dracmas, que era a moeda da antiga Grécia, que era similar ao dinar romano, que valia um dia de trabalho agrícola. E não à toa, Tiago foi pedagógico, no sentido de dizer que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. E Paulo de Tarso fora para além, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Grande Paulo de Tarso, aquele que saíra de algoz de Cristo, ao homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança. Grande Paulo de Tarso, erudito, razão pela qual finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer, como dizia o grande poeta português, a saber, Fernando Pessoa, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que é assim como você, um cristão que é assim como você, deve diariamente fazer o maior esforço possível para se esvaziar, a fim de buscar a devida e necessária consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, filosófica, especial, espiritual e teológica, a fim de nos esvaziarmos, a fim de agirmos com a devida cuidado jurídica, de evitarmos os extremos, de não quebrarmos o decoro, de termos o dom de transformar negativo em positivo, como defendem os históricos, notadamente a pessoa do imperador, ex-imperador Marco Aurélio. Sobretudo, ter em mente que nem sempre os fins devem justificar os meios. Notadamente quando
Estamos diante dos colorados da ética e da moral, da lei de Deus, da lei dos homens, sob a égide da força normativa da Constituição. Pense nisso, pois o mesmo poder, o mesmo conhecimento e a mesma arma que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizada em prol do interesse comum, notadamente naquilo que reflete a lei de Deus e a lei dos homens, ao revés, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco falando demérito daqueles que, por um viés ideológico, político, jurídico, especial, teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Democracia é você aprender a conviver com desiguais. E não à toa existe o princípio da isonomia formal, que é tratar os iguais igualmente, depende de cor, raça, credo religioso, etc. Mas também existe o princípio da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade no limite da lei. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, se gostaram do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para o próximo vídeo que irei postar, que não serão poucos. E se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.